ressurreição que ele diz que pode investigar aí, porque Paulo está dizendo, né, que se Jesus não ressuscitou, então vã é a nossa fé. É verdade, vã é a nossa pregação. É verdade. E eu provei que Jesus não ressuscitou. Está aparecendo aí para você, ó, 15 provas irrefutáveis, usando a Bíblia, história e tudo, destruindo essa mitologia da ressurreição de Jesus. Ela obviamente não aconteceu. Por isso é vã a fé cristã, é vã a pregação. E, obviamente, a gente já sabe isso só pela própria vida que nós, como cristãos que já participamos, eu participei por mais de 20 anos, é vã mesmo. Você sabe que não acontece nada. Você sabe que é uma coisa à toa. Mas a gente é enganado, né? Ficar acreditando que tem que ficar ali passando por alguma prova, alguma coisa do gênero. Só que é tudo mentira, cara. Jesus não ressuscitou. Quem morreu pela fé, morreu em vão, morreu à toa. Entende? Simples desse jeito. Então, para que eu não fique toda hora repetindo aqui os mesmos argumentos que eu já trouxe aí com vários textos ali nesse vídeo sobre as provas de que Jesus não ressuscitou, depois você vai lá e assista. Certo? Isso aí já era. A base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Mentira! Mentira, é mentira. Aí fala que a ressurreição foi pública. Não, não foi. Ah, não, mas Paulo diz que foram 500 irmãos que viram. Então, quando Paulo comenta a respeito disso no livro, ou na carta aos Coríntios, ele conta até a sequência. Eu não coloquei isso no meu vídeo, lá poderia ter colocado, que é uma outra contradição, porque cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a história da ressurreição de maneira totalmente diferente, tá? E Paulo também. Paulo também fala que ele apareceu primeiro para Cefas e depois para os 12 apóstolos. Pelos 12 eu vou dar uma colher de chá, porque eu vou considerar que Matias já tinha sido escolhido lá e ele está considerando eles, tá? Mas ele fala que apareceu para Cefas, que seria Pedro, e depois para os 12. Só que não foi assim nos 4 evangelhos. Não, não. Jesus teria aparecido primeiro para as mulheres, principalmente para Maria Madalena. Se você for pegar o Evangelho de João, só apareceu primeiro para ela, fora outras questões que aparecem nos outros evangelhos, certo? Então, uma vez que você tem já contradição aí, tá incorreto. Aí Paulo diz que ele apareceu para mais 500 irmãos e que depois apareceu de novo para os 12 e essas coisas todas. Tá errado. Tá errado, porque nos evangelhos também não diz que apareceu para essa galera. E quando você pega no próprio livro de Atos, diz que a multidão que estava ali ouvindo Pedro era no máximo de 120 pessoas. Então, contradições, tem erros, cada pessoa fala uma coisa. É fanfic gospel. Toshio, o que é o fanfic? É uma ficção contada pelos fãs daquela pessoa, no caso de Jesus, caso ele tenha existido mesmo, né? E, de acordo com os ensinamentos malucos que ele deve ter ensinado ali, o pessoal foi criando as suas próprias narrativas. Cada um conta sua ficção, entende? E é por isso que tem uma série de erros, de incongruências. Até quando o pessoal vai tentar copiar um ou outro, eles mudam. Caraca, velho. Ai, ai, ai. É brabo, é uma barata. Aí você tem que dar risada mesmo, né? Então, destruído tudo isso aí que ele tá trazendo. Beleza? Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios. Então, ou seja, as pessoas se dedicam a vida toda ali para tentar provar de forma histórica a ressurreição e, obviamente, não conseguiram, porque isso aí já teria sido publicado e mostrado. Olha, Jesus ressuscitou mesmo. Então, o pessoal tá, de novo, é vã essa fé. O pessoal está perdendo tempo. Ainda assim, essa argumentação que ele trouxe, que tem historiadores que fazem isso, não duvido que tenha gente maluca mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no próprio site do Bart Ehrman, a ressurreição de Jesus, os argumentos a favor e contra a ressurreição. Depois você dá uma olhada aqui, eu já coloquei em tradução, né? Mas aí depois você dá uma olhadinha. Ou ir direto aqui, que esse artigo é longo. Mas vamos lá. Olha o que ele está dizendo aqui, tá? Não é o Bart Ehrman, é o rapaz lá que eu tinha comentado contigo. Vamos lá. Por exemplo, embora a análise histórica possa descrever eventos como o ataque dos antigos israelitas a Jericó ou a crucificação de Jesus pelos romanos, ela não pode afirmar a causalidade divina, como o papel de Deus na derrubada dos muros de Jericó ou a interpretação teológica da morte de Jesus como expiação pelos pecados. Uma coisa é você analisar se algo que está sendo descrito ali poderia ser corroborado pela história antiga, né, por outras fontes, outros documentos. Isso é uma coisa. Agora, você falar que aconteceu um milagre, não, historiador não faz isso. Ressurreição está dentro do âmbito sobrenatural. Então, vamos lá, não tem como você provar isso, tá? Então, esse limite metodológico é eloquentemente delineado por acadêmicos como John P. Meyer, que observa
é inerentemente impossível para historiadores que trabalham com evidências empíricas, dentro dos limites de sua disciplina, fazerem um julgamento positivo. Deus agiu diretamente aqui para realizar algo além de todo o poder humano. Já está falando, é um acadêmico que está dizendo exatamente isso daí, né? Então, é impossível você fazer isso. Ele está dizendo que tem historiadores que se dedicam aí à vida para tal. Então, não são historiadores que estão usando o método de verdade, né? Bart Ehrman também concorda aqui, né? Destacando o desafio intransponível de demonstrar milagres historicamente. Então, mesmo que milagres sejam possíveis, não há como historiador que se apegue estritamente aos cânones da evidência histórica mostrar que eles realmente aconteceram. Então, aqui, estou provando para você que não dá para você, através da história, de métodos confiáveis, empíricos, que realmente pela ciência você poderia chegar lá e mostrar, realmente isso aconteceu. Não dá para você provar que Jesus ressuscitou.